Este capítulo de vitória, bênção e prosperidade descreve a vida nacional de Israel durante o reinado de Davi. Esta é uma das razões pelas quais ele é geralmente considerado o maior rei que Israel já teve. Por isso, pegue sua Bíblia e vamos para o 18º capítulo da nossa série de 29 dias dentro da corte real de Judá em 1 Crônicas. O cronista, de forma bem resumida, aborda aqui as guerras de Davi e a extensão do seu poder sobre as nações vizinhas, deixando de lado uma enorme quantidade de informações relacionadas à vida pessoal de Davi. Ele registrou apenas aquilo que seria relevante para mostrar aos que tinham voltado do cativeiro babilônico que as promessas de Deus feitas a Davi estavam sendo cumpridas. Também para mostrar como Davi, sendo guerreiro e rei, contribuiu para os preparativos da construção do templo. Os primeiros da lista de Davi a serem derrotados em batalha foram os filisteus. Eles perturbavam há séculos e muitas vezes chegaram a dominar o povo de Deus. Mas quando Davi passou a reinar, ele enfrentou esses inimigos problemáticos. Inclusive, quando Davi se tornou rei, os filisteus estavam tomando o território do povo de Deus. Mas o jogo virou e o povo de Deus começou a tomar o território deles. O primeiro versículo diz que Davi tomou Gate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Gate era uma das 5 fortalezas dos filisteus e era a terra natal do gigante Golias. O próximo inimigo da lista foi Moabe. A guerra de Davi contra Moabe e seu tratamento duro com o exército deles parece estranho, considerando que Ruth, a bisavó de Davi, era moabita e também que ele tinha confiado sua mãe e seu pai aos cuidados do rei de Moabe na época. É provável que os moabitas tenham feito alguma coisa muito ruim que acabou motivando Davi a voltar-se contra eles dessa forma. O próximo inimigo foi a Síria. A grande nação pagã situada ao norte de Israel e que era dividida em 2 grupos com suas respectivas capitais, Zobá e Damasco. Eles se uniram para a batalha, mas se viram indefesos contra o poder de Davi. Foram vencidos e a fronteira de Israel foi estendida até a linha do rio Eufrates. Israel possuiu o maior território conquistado da Terra Prometida a Abraão no período do reinado de Davi, mais do que qualquer outro tempo. Davi trouxe para Jerusalém uma grande quantidade de bronze, escudos de ouro, um verdadeiro tesouro, que mais tarde foi usado na construção do templo. Isso mostra a razão pela qual o cronista escolheu registrar apenas alguns eventos. Ele escolheu focar na relação das guerras de Davi com a aliança davídica e os preparativos do templo, que eram os assuntos mais relevantes para os seus leitores naquele momento. 2 coisas eram necessárias para construir o templo: segurança e dinheiro. Esses capítulos mostram como Davi, embora não pudesse construir o templo, obteve a segurança e o dinheiro necessários para que seu filho o fizesse. Por causa do desejo do rei Davi de construir o templo para Deus, este capítulo é de especial interesse para o cronista, pois mostra como nessas guerras ele estava acumulando tesouros com esse propósito em vista. Não era um tesouro para si mesmo, mas para a provisão e manutenção do templo do Senhor. Quando o rei Tou, ou Toi, rei de Amate, soube da vitória de Davi sobre Hadadezer, rei de Zobá, enviou seu filho Adorão, também chamado de Jorão, ao rei Davi para saudá-lo e presenteá-lo com objetos como ouro, prata e bronze. Esse ato deixa evidente como as nações vizinhas viam a mão de Deus sobre Davi e lhe davam honras e presentes. Eles sabiam que aquele líder forte e piedoso de Israel era bom para toda a comunidade das nações, não apenas para o seu povo. Nem toda a nação pagã ao redor de Israel era hostil para com Israel ou ao seu Deus. Por isso, Davi não os tratava com hostilidade.
Isso nos ensina que muitas vezes erramos ao tratarmos o descrente como um inimigo, porque ele não serve ao nosso Deus. Muitas vezes, um tratamento amoroso, aliado a um bom testemunho de vida, como Jesus ensinou, serve como canal de bênçãos e salvação para os descrentes com os quais nós convivemos. Deus usou Davi para levar Israel à vitória sobre os inimigos em todas as direções ao redor. E ele consagrou ao Senhor as ofertas que recebeu e os despojos das nações conquistadas. Ele sabia que o louvor e a glória pertenciam somente a Deus e não a si mesmo. Davi foi um grande rei para o seu povo. Ele cumpriu o que é dever fundamental de um governo: administrar, julgar e fazer justiça em favor do povo. E o capítulo termina com uma lista de pessoas-chave do reino de Davi. Todos nós sabemos que nenhum grande governante triunfa sozinho. Parte do sucesso de Davi como governante estava em sua capacidade de montar, treinar, capacitar e manter a sua equipe. Nós não encontramos uma lista como essa mencionando a organização do governo do rei Saul. Isso porque o governo de Davi tinha muito mais forma e estrutura do que o governo do rei Saul. Nada é realizado no reino de Deus sem ordem e organização. Embora possa parecer assim para nós, é apenas uma ilusão, pois nos bastidores Deus está se movendo com extrema ordem e riqueza de detalhes, embora muitas vezes não possamos enxergar isso. Da lista apresentada no final do capítulo, eu quero destacar Zadok e Abimeleque, os sacerdotes, para lembrar que havia 2 centros sacerdotais nesta época. Por isso eram necessários 2 sacerdotes. Um estava em Gibeão, com o tabernáculo de Moisés, e o outro estava em Jerusalém, com a tenda especial que Davi havia feito para a Arca da Aliança. E o último versículo mostra que, apesar de nem todos os filhos de Davi terem se mostrado homens dignos, ele os colocou para servir como seus oficiais. Além de ser bom para eles, era uma forma de o rei se manter informado sobre o que estava acontecendo no país. Eles tinham acesso direto ao rei e o ajudavam na administração dos assuntos do reino. E no próximo capítulo, vamos relembrar o episódio em que os homens de Davi foram humilhados, tiveram suas barbas raspadas e suas roupas cortadas até a altura das nádegas. A reação de Davi a esse fato você confere amanhã, aqui no Canal Bendito. Até lá!